O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ela as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Queridos irmãos, minhas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar e vamos invocar a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, para que nos deixe com o coração em sintonia com o céu, que Ele abra nossa mente e nossa inteligência para melhor compreender, guardar, assimilar, e uma vez compreendida essa palavra, possamos esse tempo da graça, o tempo de advento, fazer todo o esforço no dia de hoje de colocar em prática essa palavra. Amém? Nós conhecemos essa clássica parábola das 100 ovelhas, né? Uma se perde. A tendência nossa é sempre assim: não, eu faço parte das 99. Eu faço parte das 99 que estão lá. Afinal de contas, eu acompanho a Rede Século XXI. Eu venho à missa praticamente todo dia. Eu faço meus deveres como cristão, enfim. Então, eu não faço parte daquela ovelha perdida. Eu sou uma daquelas 99. É sempre a nossa tendência de pensar assim. Deixa eu dizer para você, se você pensar assim, você vai ganhar 0. Né? Por que não? As 99 são os anjos que estão no céu. Essa uma ovelha perdida representa toda a humanidade. Toda a humanidade está representada nessa ovelha que se perdeu. E para ilustrar ainda bem, para você compreender de fato o que nós estamos dizendo, a profundidade do evangelho de hoje, quando de repente a gente recorda outra parábola, porque a gente tem que associar sempre uma outra parábola, aquela parábola do bom samaritano. O homem descia de Jerusalém a Jericó. Descia, olha a descida, de Jerusalém a Jericó. Jerusalém, Jericó. E lá ele foi preso, foi torturado, lá ele foi massacrado, lá ele foi vítima de violência. Passaram aquelas pessoas e um samaritano só recolheu. Ou seja, nós somos essa humanidade perdida. Nós somos essa humanidade que, por causa do nosso pecado, lá atrás, estamos sofrendo as consequências e somos nós os continuadores desta ramificação do pecado e estamos cada vez mais perdidos. Por isso que entender essa passagem, essa parábola é muito propícia nesse tempo de advento. O que é o tempo de advento, se não recordar algumas verdades essenciais? Que o Verbo eterno de Deus, saindo da sua glória, saindo do céu, veio, se rebaixou, se encarnou e veio ao encontro desta humanidade perdida. O Filho de Deus veio ao encontro desta humanidade perdida, se encarnando, assumindo a nossa história, menos o pecado, para poder salvar essa humanidade, essa ovelha perdida, simbolizada nessa parábola de hoje. Esse é o movimento daquele homem que desceu de Jerusalém a Jericó. Esse é o movimento de Jesus, o Verbo encarnado, que assumiu a nossa história, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que nós vamos recordar com muito afeto, com muita alegria neste Natal. Mas é esse movimento de um filho que se encarna para salvar a humanidade, essa humanidade perdida. Porque, minha gente, o que faz o pecado em nossas vidas? Preste atenção, o que faz o pecado? A dimensão, a gravidade do pecado em nossa vida. O pecado
nos rouba da nossa essência. O pecado nos tira da nossa essência. O pecado nos deixa perdidos. Quando a gente peca, quando a gente insiste no pecado, minha gente, nós estamos cada vez mais nos afastando de Deus, cada vez mais nos perdendo. A gente tem que se encontrar, a gente tem que voltar. Esse é o movimento da volta, porque o pecado tira, ele rouba a nossa identidade, o pecado rouba a nossa essência, o pecado faz com que a gente se afaste de nós mesmos. O pecado nos afasta de nós mesmos. Por quê? Porque quando Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, nós estávamos na mesma frequência, na mesma sintonia com o nosso Deus. Só que o pecado nos desconecta, o pecado nos afasta, vamos nos afastando de nós mesmos. Então, se você, porventura, achar que a tua vida está bagunçada, que o teu coração está bagunçado, que você está vivendo uma angústia, uma tristeza muito grande, que nada te completa, de repente é a tua própria essência que está longe de você mesmo. E sabe quem faz isso? O pecado faz isso. O pecado nos afasta. Por isso que nós somos essa ovelha perdida de nós mesmos, da nossa essência, de sermos imagem e semelhança do Criador. Por isso a nossa obrigação, minha gente. Por isso o nosso dever, por isso que esse tempo de advento, eu já disse isso aqui e repito para você e para mim mesmo. O advento é o tempo da gente arrumar a casa, é o tempo da gente se reencontrar, é o tempo da gente buscar a nossa essência. Vá atrás daquilo que você é. O pecado te afastou de Deus, o pecado te afastou de você mesmo. Vai ao encontro da tua essência, de ser imagem e semelhança do Criador. Não se afaste mais, não deixe o pecado se afastar ainda mais de você mesmo. Você está perdendo a sua identidade, porque quem está dominando é o pecado. Ele rouba a tua essência e toma o lugar, e é ele que controla, ele que domina os teus impulsos, o teu jeito de ser, a tua maneira de pensar, o teu jeito de se comportar. O pecado toma conta, quando toma conta, ele que fica no comando, e não é isso. O sonho original de Deus não era este, minha gente. E eu lembro lá atrás, quando a gente pega as primeiras páginas da nossa Sagrada Escrituras, quando Deus, no final de toda a tarde, ia no paraíso para conversar com Adão e Eva, ia no paraíso para ter aquele momento de intimidade. Aí de repente veio o pecado, Adão e Eva se perderam, se afastaram, fugiram, porque o pecado nos faz fugir da presença de Deus, porque o pecado nos faz fugir de nós mesmos, da nossa própria essência. Então o convite que o Evangelho de hoje, nós somos essa ovelha perdida. Nós somos, Jesus vem atrás, Jesus vem ao encontro, Ele se encarna para vir ao nosso encontro, porque quer que nós voltemos a recobrar a nossa essência de imagem e semelhança de Deus. Então, meu amado, minha amada, nesse tempo de graça, nesse tempo de advento, é o tempo de a gente olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: onde é que eu estou aqui? Onde está a minha essência? Por que eu deixei o pecado roubar a minha essência? Mas graças a Deus, nós temos a palavra, temos o sacramento, temos a liturgia, temos a presença viva de Jesus, que vem, que não se cansa de ir atrás da ovelha perdida, para que a essência desta ovelha perdida volte. E é isso que Jesus quer fazer de cada um de nós hoje. Ele vai ao encontro, mas eu preciso querer, eu preciso estar disposto a voltar à minha essência. E voltar à essência, minha gente, é renunciar ao pecado, para voltar a ser imagem e semelhança do Criador. Então que nesse dia de hoje seja esse exercício para mim e para cada um de nós, voltarmos à nossa verdadeira essência de filhos e filhas de Deus. Amém?